Comer o quê? A pergunta pode ser respondida de muitas maneiras. Num país como o Brasil, com tantos famintos, a resposta poderia ser comer qualquer coisa. Mas não é bem assim. A questão da qualidade dos alimentos é cada vez mais importante num mundo em que os processos de preservação e industrialização são cada vez mais complexos. Por isso, a qualidade dos alimentos é o assunto do Canal Saúde de hoje. Nossos convidados para debater esse tema são a doutora Cláudia Teixeira, química e diretora da Divisão de Qualidade do Laboratório Noel Nútelos, e o doutor Luiz Eduardo Carvalho, professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Canal Saúde está no ar. É de dar água na boca, não é? Prateleira de supermercado é assim mesmo. É um prato irresistível. Só que cuidado, no ato de encher um carrinho, você pode estar levando para casa uma salada bastante indigesta. Quando você compra um produto assim industrializado, o que você vê primeiro? O que você procura olhar primeiro? Validade, o preço. Marca e qualidade. Qualidade, né? Primeiramente, né? Depois aproveita o preço. Combinação de qualidade e preço. A senhora procura olhar o rótulo para ver o que tem, o que está escrito? Eu sinto também passando a mão, porque eu fui criada com índio. Aí fica difícil da gente ver porque o congelado sai. Geralmente mancha um pouco, não dá para ver. Às vezes ele é tão miudinho, demora até a gente ler, né? Tem que ver o que está escrito. Normalmente eu não costumo ler tudo, não. É perigoso, mas eu não tenho tempo. Estou sempre correndo. Você confia no que você vê assim na lata? Não. Também não? Não confio. Não. Mesmo assim vai levar? Mesmo assim vai levar. Se dá preferência a marcas de qualidade já com renome. Não acredito muito não, né? Mas Mesmo assim a senhora leva? levo porque é a opção, né? E se diz que tem, vamos acreditar um pouquinho também, né? Senão fica difícil, né? A senhora sabe o que é um alimento diet? O alimento diet é para emagrecer, né? A senhora acha que o produto diet não tem açúcar nenhum? Não, ele é bom, sim. Ele não deve de ter açúcar, sabe? Deve de ser algum alimento próprio para emagrecer mesmo, sabe? Que tipo de informação você recebe, orientação você recebe aqui na peixaria para manipular os alimentos? Não, a informação que tem aqui é servir para ninguém da maneira possível. E aqui nós trabalhamos daqui, programa de servir cliente com um mando figurino, entendeu? Nada. E aí, como é que é o figurino? Um bom atendimento, uma mercadoria de primeira qualidade. São obrigados a usar algum tipo de proteção nas mãos ou não? Não, aqui é proibido, porque não tem como. A borracha é muito perecível, ela no gelo, ela só vai estragar com intestino mais e prejudicar a nossa mão mais ainda. Um saco plástico? Saco plástico higiene totalmente. Quando ele fica ali, ó, enrolado, só vai saindo na hora certa. O plástico só sai quando vai pegar o peixe. Que tipo de informação você recebe aqui da gerência para cuidar desses produtos que você manipula com as mãos? Bem, eles recomendam que a gente sempre deixa o balcão bem apresentável, demos informações sobre o produto, com data de validade, data de fatiação e outras coisas mais. Em relação à roupa, luva? Bem, isso eles mandam que a gente sempre tenha o uniforme limpo, mantenha sempre o uniforme limpo e a gente sempre tenta usar proteções. Quando não temos luvas especiais, nós pegamos os sacos e protegemos para não ter contato manual com o produto. Naturalmente que isso aqui deve passear uns bichinhos por aqui à noite, essas coisas assim. Vocês procuram cobrir bastante? Um pano úmido assim, a gente sempre mantém ele bem de acordo e a gente deixa zerar quase a mercadoria de um dia para o outro. De manhã é que repõe quase tudo novamente, entendeu? Só fica peças fechadas e inteiras. Os pedaços terminam de noite. O consumidor não reclama desse produto ficar exposto assim, não? É natural? É natural, porque eles mesmos têm que escolher, têm que estar em contato sempre com a mercadoria. E assim fica mais fácil para eles escolherem. Quando você encontra algum produto fora da validade, você faz o quê? Eu não levo. Aí não levou e também não denunciou? Também não denunciei. Denunciou?
Não, absolutamente, porque isso acontece. Reclamei? Claro que eu reclamo sempre. Eu acho que a gente tem direito de reclamar. Eu compro isso aqui para as crianças. Como elas não gostam de carne, de verdura, de nada disso, aí eu compro para as crianças, entendeu? Todos os dias, novas ofertas de produtos aparecem no mercado. E nós, consumidores, ficamos inseguros em relação à qualidade nutricional e o controle sanitário dos alimentos. Dr. Luiz Eduardo, nós podemos confiar nos nossos industriais e eles estão investindo adequadamente em processos de controle de qualidade? Uma coisa que me preocupa muito é a ideia de que está tudo contaminado. Isso muitas vezes passa ao consumidor. E como que age o consumidor em resposta a isso? Se está tudo contaminado, eu vou comer de tudo. Isso é muito ruim para a nossa causa, né? Isso é muito ruim para proteger os alimentos. Isso não é verdade. Existem alimentos bons, a grande maioria dos alimentos é de boa qualidade, e existem alimentos de qualidade ou insatisfatória ou realmente danosa à saúde. Trazer essas informações é muito importante, para que o consumidor possa exercer o seu poder maior, o poder de optar. Quando ele compra, ele exerce esse poder. É importante saber o que comprar. É uma pena que a gente não tenha hoje aqui, até para ajudar a responder essa pergunta, o representante da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, que nós convidamos. Infelizmente, eles não compareceram. Doutora Cláudia, o Parque Industrial Brasileiro é o maior da América Latina em matéria de produção de alimentos. A senhora acha que a vigilância sanitária, que no Brasil é feita em nível federal, estadual e municipal, está à altura desse parque industrial? Olha, a vigilância sanitária a nível federal, que seria quem normatizaria e regulamentaria todas as questões em relação a alimentos, está muito aquém do que precisaria. Quer dizer, o avanço tecnológico da indústria de alimentos é uma coisa que corre, a gente vê que corre muito rapidamente, e a vigilância sanitária vai cada vez mais ficando para trás. Agora, a vigilância sanitária existe em alguns estados de maneira bem efetiva e bem atuante, e com a questão da descentralização e municipalização das ações de saúde, em alguns municípios a gente pode dizer que ela é muito satisfatória. No estado aqui do Rio de Janeiro ela funciona, no município do Rio de Janeiro ela funciona muito bem, através de programas, e a vigilância sanitária a nível federal tem que se voltar mais para a questão de alimentos, não ficar só na questão de medicamentos, que é o top agora da agora a senhora me assustou mesmo, porque em programas anteriores nós tivemos aqui pessoas do Ministério da Saúde, de alto nível, que confessaram com maior franqueza que a vigilância sanitária do controle de medicamentos é muito precária. Se eles estão se concentrando na vigilância de medicamentos e não de alimentos, aí eu me assusto mais. O que o senhor diz, doutora Luiz Eduardo? Eu digo que a nossa legislação de alimentos, eu não vou dizer nem a vigilância, os laboratórios, o pessoal que está na rua fiscalizando, mas a nossa legislação, ela é anacrônica, né? Ela é irresponsável e muitas vezes corrupta. É com essa legislação que a gente está operando, né? Essa legislação talvez tenha servido muito mal para 30 anos atrás controlar os alimentos que eram comprados em pequenas mercearias de bairro com aquelas cadernetinhas de fiado. Daquele tempo para cá, nesses 30 anos, a indústria mudou. Aquela cesta básica que era composta ali de arroz, feijão, gordura de porco, aquelas pequenas coisas, bem um enlatado, um alimento artificial desses com corantes, isso era muito raro na alimentação 30 anos atrás, não é? E a legislação é daquele tempo. Tudo mudou, a indústria mudou. Hoje a gente entra num Carrefour, tem 1.000, 2.000 produtos expostos na prateleira. Posso lhe dar essa informação? É isso? O Carrefour vende 20.000 produtos. E a nossa legislação é a mesma, não acompanhou essa evolução. Não é? E eu me pergunto por quê? Porque o consumidor tem cobrado isso, a sociedade tem cobrado. E tem feito alguns movimentos, tem criado PROCONs, coisas desse tipo. Mas no campo técnico não tem evoluído. O ensino de alimentos evolui pela vertente tecnológica, pela engenharia de alimentos, pela química, mas não evoluiu nada pelo setor saúde, pela farmácia, pela nutrição. Aí não evoluiu. São duas vertentes diferentes. Porque se eu pergunto, bromato é ruim? Se eu perguntar para um químico, ele vai dizer, bromato no pão é muito bom, porque não existe nenhum aditivo tão barato que faça o pão crescer tanto e ficar tão bonito. Ele substitui o fermento, né? Não substitui. Não substitui. Ele acrescenta. Acrescenta. Isso, a visão do químico, tecnólogo.
Mas eu quero perguntar para o toxicologista, bromato é bom? E esse profissional que olha o bromato com o olho do consumidor, o que olha com o dono do proprietário da padaria, o bromato é ótimo. Mas eu quero um profissional científico que olhe pelo ponto de vista do consumidor. Vai dizer, não, o bromato não é bom, ele tem riscos à saúde, existem outros aditivos que são muito mais caros, o pão cresce menos, mas não tem risco nenhum à saúde. Esse diálogo não existe, né? Doutora Cláudia, a senhora teria alguma proposta para tornar a vigilância sanitária mais eficiente no caso dos alimentos? Olha, a experiência que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, que o Noel Nutus é um laboratório oficial do estado, nós temos trabalhado muito com o município do Rio de Janeiro e essa experiência tem sido muito interessante porque nós trabalhamos através de programas. Tá? Então, nós estabelecemos programas de controle da qualidade dos alimentos que são consumidos, tá? E isso tem funcionado muito, muito bem. Então, nós fazemos programas, vou dar um exemplo, na época de Natal, os produtos mais consumidos na época do Natal, para se fazer uma avaliação do que o consumidor tem à disposição, dos riscos que ele corre, tá, em relação àquilo que ele consome, na época de Natal, na época de pescados e fora os outros programas que nós fazemos a partir até de denúncias de consumidores que tal produto que ele adquire não está respondendo ao que ele esperava, e aí se desenvolve, a gente tem feito muito trabalho em cima disso. Então, acho que a questão da municipalização e desses serviços em tipo de programa é uma saída. Doutor Luiz Eduardo, essa questão do bromato é interessante. É uma pena que, mais uma vez, que a gente não tem aqui o representante da BIA. A associação não poderia ela mesma fazer, vamos dizer, tomar uma atitude em relação a um problema desse? O bromato é bom ou não é bom? Por que a BIA não faz algo nesse sentido? É bom pegar um exemplo típico, né? Um exemplo real para a gente raciocinar, né? Nesse caso específico, não foi a vigilância sanitária, não foi o aparelho do Estado que descobriu o bromato no pão. Né? É muito raro a gente descobrir esses grandes casos. Os grandes problemas surgem porque afeta algum interesse. Sempre tem algum interesse afetado. No caso do pão especificamente, o pão de forma, o pão americano, o pão Puma, importou máquinas dos Estados Unidos, onde o bromato é liberado. Né? A patente do bromato é americana. Né? E lá é permitido, em poucos países do mundo que é permitido, mas é usado com muito controle, o que não seria o caso brasileiro. Mas essas máquinas do pão americano só funcionavam naquelas condições americanas. Entra farinha de um lado, sai pão do outro, automaticamente. E o bromato ali é imprescindível. Então, quando se comprou essas máquinas para o Brasil, o pão não saía sem bromato, era imprescindível usar bromato. Por outro lado, uma indústria de medicamentos farmacêutica, que é a Roche, queria vender um outro aditivo, que é o ácido ascórbico. E não conseguia vender para as indústrias de pão de forma. Então ela montou um dossiê e foi ao Ministério da Saúde, foi ao PROCON, foi à imprensa, pagou jornalistas provavelmente, conseguiu um grande movimento de denúncia contra o bromato. E a BIA, aí ela vem. Quando tem esse escândalo, o presidente da BIA vem, porque aí ele sai da toca para se manifestar. Fora disso, eles ficam calados, que é mais lucro para eles. E a BIA se posicionou como? Contra ou a favor do bromato? Ela fez como sempre. Ela não tinha posição nenhuma, porque ela tem associados que vendem aditivos, bromato, e tem associados que vendem substitutos do bromato e tem associados que vendem pão. Então ela deixa todo mundo brigando e não se pronuncia. Quer dizer, a BIA não é uma entidade que tem duas mãos de direção. Uma em direção ao Estado, uma ao Estado e à sociedade, outra em direção aos associados. Não, ela é um escritório de lobby que vai fazer lobby aqui ou ali quando convém a todos. Quando o assunto convém à sociedade, mas não é consenso entre os industriais, ela não se manifesta. Aí a pergunta é natural. Se a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos ela não está preparada para atender a conflitos desse tipo e a fazer a vigilância necessária, e o governo federal também não está muito aparelhado para isso, eu pergunto, o senhor, como é que a sociedade poderia participar do controle de alimentos? Bom, vamos ser otimistas, né? Vamos ser otimistas. A indústria, por sua vez, está tomando medidas, está criando associações específicas. Isso é bom. Então, tem a associação do sorvete, a associação do pão, a associação do macarrão, a associação dos ovos, a associação do suco de laranja, é só para suco de laranja,
não é? Então, eles estão vendo que essa associação global não funciona. Eles estabelecem padrões de qualidade para os seus associados? Não, na verdade, eles estão fazendo o padrão de qualidade do governo, né? Que não é nem dos seus associados. Eles vão a Brasília e fazem a norma. Não é? Eu mesmo, nas raras vezes que me convidaram para fazer parte dessas coisas, eu fui testemunha de analisar minutas, né, rascunhos de legislação com papel timbrado da indústria de alimentos, da ABIA. Quer dizer, que o nosso ministério nem para fazer no papel timbrado dele, já vinha pronto da Associação das Indústrias e a gente era chamado só para aprovar o que a indústria queria. Luiz Eduardo, até essa questão da própria indústria estabelecer os padrões. Tem um exemplo que já tem quase 10 anos da questão dos sucos, do dióxido de enxofre nos sucos, que tinha um limite estabelecido para o dióxido de enxofre e a indústria de sucos elaborou uma nova portaria junto com o Ministério da Saúde que alterou o limite de dióxido de enxofre, mas aí ficou apenas para sucos de alta concentração de polpa de caju. Quer dizer, é uma coisa mesmo dirigida e que voltada para determinados interesses. Então, e que a saúde nessa altura... E uma coisa que não existe nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não produzem suco de caju. Não. É muito interessante. Mas a sociedade está se organizando, né? Não é só a indústria que está mudando a sua forma política de participar. O consumidor também, né? Inclusive deputados, vereadores, você sente, quando você dá uma entrevista no jornal, um programa como esse sai na televisão, os deputados ligam para o técnico, né? Pedindo sugestões de projetos de lei. E tem saído muita coisa. Saiu, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, não é? Que foi uma conquista. Eu acho ele arbitrário, acho ele muito severo em alguns pontos, particularmente no prazo de validade, que eu acho que não tem nenhuma sustentação científica como ele foi imposto no Brasil. Mas isso é a resposta que a indústria tem. O prazo de validade devia ser posto espontaneamente pela indústria. Ela não fez isso. Então veio de cima para baixo, de forma autoritária, uma lei obrigando a colocar prazo de validade até onde não deve, até onde não pode, e às vezes até iludindo o consumidor. Interessante. Mas para a vigilância, o Código de Defesa do Consumidor é a lei mais nova. Então é onde a gente pode se apoiar para ver a defasagem. Como a lei é de 30 anos atrás, a única coisa mais recente que a gente tem para poder se apoiar em ações legais é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é realmente muito rígido, mas eu acho que é uma arma que se tem para poder, pelo menos, dar ao consumidor a garantia de um bom produto. Deixa eu falar aqui como consumidor, né, que é a minha situação aqui nessa discussão. Todos nós somos. Mas eu digo, eu sou estritamente consumidor. E em nosso ponto de vista, quer dizer, nesse caso específico, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, porque todo mundo sabe que nos Estados Unidos existe um controle bastante rigoroso através da Food and Drug Administration. Agora eu pergunto, a nossa legislação não podia simplesmente buscar o exemplo americano e procurar segui-la, ou não seria conveniente para o Brasil? Olha, o Food and Drug Administration, ele trabalha com uma coisa que agora os industriais brasileiros estão investindo um pouco mais, que é a questão da qualidade. Então, o Food and Drug, ele estabelece o que é possível, ele não tem como a nossa legislação os limites. Ele confia que o industrial vai apresentar ao consumidor um produto de qualidade que não vai trazer agravos à sua saúde. Então, ele entende que o industrial respeita o consumidor. Então, é muito diferente do que a gente tem ainda hoje aqui no Brasil. Quer dizer, você tem que estabelecer o que pode e o que não pode. Tá? Então, com a questão da qualidade, isso talvez a gente possa chegar um pouco mais perto, mas ainda está muito, muito longe. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e o Canal Saúde volta dentro de poucos instantes. Até já. O Brasil se integra cada vez mais rapidamente ao mercado mundial,
O Mercosul já é uma realidade e isso faz com que cada vez mais produtos importados sejam oferecidos ao consumidor a preços competitivos. Eu pergunto, doutora Cláudia, como é que a vigilância sanitária atua em relação a produtos importados? Olha, a vigilância sanitária agora tem enfrentado esse problema, porque os países que compõem o Mercosul, cada um tem uma legislação diferente e o Brasil é um dos mais rígidos em termos dessa legislação. Então, é uma dificuldade para a vigilância, porque os produtos fabricados na Argentina vão entrar no país com a qualidade que é requerida pela Argentina, mas que pela legislação brasileira, eles não vão poder ser consumidos. Então, nós vamos ter aditivos que não são permitidos aqui, que vão entrar como produtos importados. Existe um trabalho do Ministério em relação com determinados grupos de alimentos, mas vai ser uma dificuldade maior, vai ser mais um ponto que a vigilância vai ter que enfrentar. Aí deixa eu voltar à questão do prazo de validade, porque isso também vai dificultar a venda de produtos brasileiros em outros países. O senhor diz que os prazos de validade aqui são demasiadamente estritos, então isso vai prejudicar a venda de produtos brasileiros, é isso? Eu queria falar, antes ainda queria falar uma coisa sobre o Mercosul. Sim. A nossa legislação é ruim, não é? E em grande parte foi influenciada pelos empresários, ou seus prepostos, né? Muitas vezes professores universitários, em grande parte, colegas nossos. Mas existe uma tendência, uma ideia no ar, né? Às vezes até explicitada, que diz assim, a nossa legislação é um pouco severa para alimentos, o que não é verdade, mas nos outros países do Mercosul, ela é mais branda, o que é verdade, aparentemente. Então, para a gente exportar nossas coisas, para a gente ter vantagens econômicas e exportar mais, nós temos que fazer uma legislação do Mercosul vantajosa para nós industriais, né? E me parece que o Ministério da Saúde delegou às indústrias brasileiras a gerência desse processo de fazer as normas do Mercosul. Então as indústrias estão fazendo as normas porque é muito bom financeiramente vender um monte de porcaria para os outros, né? Então deixa eles fazerem a norma que eles sabem mais do que nós, do Estado, como fazer. O que vai acontecer? Essa legislação vai substituir a legislação vigente no Brasil. Além do vai e volta, né? Então, o que vai acontecer é que essa legislação da vantagem para a indústria exportar vai acabar prejudicando os consumidores como um todo, do Mercosul todo e do Brasil todo, não é? É inacreditável. E eu vejo que o Ministério da Saúde não tem posição nenhuma sobre isso. Finge ignorar. E a questão do prazo de validade, que eu ia lhe perguntar? O prazo de validade é uma questão interessante. Por acaso, fui eu que escrevi a norma da primeira norma brasileira de prazo de validade, em 1980 e pouquinho, 2, talvez 3, que foi no bojo daquela crise do botulismo no patê, né? Eu vinha vendo, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção, que no final dos anos 70 eu vi na Inglaterra uma cerveja Skol em lata com prazo de validade. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui estudar e vi que não tinha norma nenhuma, não tinha lei obrigando. A Skol colocava a data de fabricação, prazo de validade, por iniciativa dela. E aquilo é muito interessante para evitar que o consumidor guarde por um ano a cerveja no armário, porque comprou num saldo, num preço especial, ou para que o comerciante não fique colocando no fundo da prateleira a cerveja velha e vendendo a cerveja nova. Ele vai controlar por aquela data. O prazo de validade é um indicador para o consumidor e para o comerciante movimentar os estoques. Principalmente é isso. E a Skol fez isso por quê? Porque era boazinha? Não exatamente por isso. Ela fez porque queria proteger a marca dela. Eu vou tomar uma Skol, está com gosto ruim. Ela diz, não, está ruim porque você tomou fora do prazo, eu não tenho culpa. A Skol é ótima. Ela fez para se proteger, não fez porque foi obrigada. E no Brasil, a indústria, a própria Skol aqui não faz o que ela faz no exterior. E como ninguém fez, e o Ministério da Saúde não promoveu, e a indústria não tomou a iniciativa, a resposta ao papel da indústria, que é horroroso no Brasil, diferente das matrizes no exterior, veio um dia essa forma imposta de prazo de validade. E, infelizmente, aquela informação não responde ao que a gente pensa, por dois motivos. Um, o prazo de validade é um binômio tempo e temperatura. Quando eu olho um iogurte, só vale por 20 dias ou 30 dias se ficar abaixo de 7 graus centígrados. E eu não tenho certeza que ficou.
O supermercado, a padaria desliga a geladeira. Eu não sei em que temperatura ficou aquele iogurte. Às vezes o prazo está lá dia 28 de março e no dia 15 de março ele já estragou. O prazo não garante, porque eu não sei a temperatura em que ficou. Esse é um problema. O outro problema é que, seguramente, quando conservado na temperatura adequada, o produto dura muito mais do que o prazo está informando. E, como venceu o prazo e é proibido vender, aquilo é detonado, né? Aquilo é jogado fora, talvez. E aquele custo, quem paga somos nós. Então, o prazo não serve para aquela severidade, ele não é um indicador, infelizmente a ciência não oferece esse indicador seguro que nós queremos ter. O prazo não pode ser usado com essa certeza que a gente pensa que tem. Agora, doutora Cláudia, a senhora mencionou que no Rio de Janeiro a vigilância funciona até com certo grau de eficiência nos 3 planos. Agora, eu lhe perguntaria, como é que se dá a diferença de tarefas entre a vigilância federal, a estadual e municipal? Os 3 fazem a mesma coisa ou dividem entre si o que tem a fazer? Não, são instâncias diferentes, né? A vigilância sanitária a nível federal, ela tem a abrangência de normatização e regulamentação das leis. O Estado tem a competência do Estado como um todo e de fabricação. O Estado pode entrar nas indústrias, coisas que os municípios não podem. Então, ao município é delegada a questão mais do varejo. Então, se o município não tiver uma vigilância atuante e esclarecedora, porque essa também é a filosofia da vigilância, não é de bate e arrebenta, é mais tem a filosofia de esclarecer a quem está produzindo, quem está estocando, quem está guardando, quem está vendendo, enfim. Quer dizer, agora a senhora me assusta o que está acontecendo em Afogados da Engazeira ou Quixeramobim no Ceará, porque aqui no Rio é o município que é responsável pela fiscalização. Eu duvido que lá em Quixeramobim, Afogados da Engazeira, exista um fiscal municipal de vigilância sanitária, é isso? Mais ou menos isso. Quer dizer, nós só podemos ter um mínimo de garantia de fiscalização nos grandes municípios que têm seu corpo de fiscais. E não precisa ter um grande corpo de fiscais. Sim, você tendo a clareza do que é a vigilância, quer dizer, os secretários de saúde municipais, eles têm que ter essa clareza do que significa a vigilância sanitária, que não é o papel de polícia, é uma parte da saúde coletiva que ele precisa estar atento. Então, tem que estar com as suas ações também voltadas para isso. Então, tendo essa clareza em Quixeramobim ou em outros lugares, a gente vai ter uma vigilância sanitária eficaz e correspondente à necessidade daquele município. Luiz Eduardo, o senhor é professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ. Como é que a nossa universidade pode colaborar num sistema de controle de alimentos? Toda a técnica, como eu disse antes, em alimentos, né, em vigilância, foi construída pelo pessoal que trabalha na área tecnológica. Então, o setor saúde na universidade não existe. Apesar de ter alguns colegas que fazem com muito esforço alguma coisa ou outra, e eu mesmo tento fazer alguma coisa, é muito pouco, né? Então, a Faculdade de Farmácia da UFRJ, por exemplo, ensina a analisar o teor de proteína, o teor de umidade, o teor de cinzas de um alimento, mas não faz parte de nenhuma disciplina, nem da pós-graduação. E nem os seus laboratórios têm capacidade de fazer análises como teor de hormônio no leite ou na carne, teor de agrotóxicos nos alimentos, resíduos de medicamentos na carne de aves, aditivos químicos, muito pouca coisa. Quer dizer, se a gente não ensina isso na universidade, em plenos anos 90, no Rio de Janeiro, na UFRJ, se a gente não ensina isso, se não tem gente formada nisso, como é que a gente vai aportar o setor saúde, a vigilância sanitária de pessoal? E como não tem gente formada nisso, não há nenhuma pressão para abrir emprego, né? Isso eu queria dizer logo no começo, quer dizer, como é que muda isso? Muda se houver corporações que forcem essa mudança. E não existem corporações porque não existem pessoas. Então, o papel da universidade, né, eu digo isso com uma corresponsabilidade, porque o reitor da UFRJ, o professor Paulo Alcântara, já me pediu várias vezes para cooperar, arrumar um programa que mude essa realidade na universidade. Mas não é fácil da gente mudar isso daí. Não é só, né?
É a formação do ensino, da análise disso, mas o que isso significa na saúde da população? O que representa um aditivo, o que representa um hormônio, como formar um pessoal novo de vigilância sanitária. Porque os que estão formados agora foram formados pela experiência, pelo trabalho que foram dando passar por uma reciclagem. Exatamente. A gente vê mesmo na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma escola primorosa, de altíssimo nível.